Se hoje você parasse de aprender, quanto tempo você acha que levaria para que o mercado te deixasse para trás? A gente vive em um mundo que muda rapidamente e hoje em dia mais rápido do que nunca, né? Se a gente olhar para trás, a gente percebe que profissões inteiras simplesmente desapareceram nos últimos anos, enquanto outras novas profissões surgiram do nada, né? E com a inteligência artificial avançando, e aí eu posso dizer numa velocidade nunca antes vista, essa resposta talvez seja mais curta do que você imagina. Se antes o aprendizado era algo pontual, a gente estudava, a gente pegava ali um diploma de faculdade e pronto. Hoje, ele precisa ser algo contínuo. E esse cenário, ele tornou dois conceitos fundamentais muito importantes, o upskilling e o reskilling. Mas o que exatamente eles significam e como é que eles podem impactar de alguma maneira a minha carreira, na minha empresa, na minha vida pessoal? E principalmente, como é que eu posso usar esses conceitos a meu favor? Bom, meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou coach e eu ajudo as pessoas a desenvolver a autodisciplina, a desenvolver o foco, a construir os melhores hábitos, o autocontrole, para que possa transformar a sua vida tendo ali mais produtividade. E se você for novo por aqui, não deixe de assinar o canal para que você possa receber aí toda semana um conteúdo exclusivo que vai te ajudar a sair da zona de conforto e gerar talvez em você aquela energia que é o que você está precisando para parar de procrastinar e agir de verdade em direção aos seus objetivos. E se você preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. E falando no mercado que hoje se transforma a cada dia com uma nova tecnologia, uma nova tendência, entender a diferença entre o upskilling e o reskilling é mais do que só uma questão de curiosidade. É uma questão de sobrevivência profissional, vamos dizer assim, tá? O upskilling, nos dias de hoje, é como se fosse um aprimoramento das habilidades que você já tem, que você já possui. É como se você estivesse turbinando ali um conjunto de competências para que você se torne mais importante, para que você se torne mais atualizado, mais eficiente e principalmente mais valioso na sua área de atuação. Vamos ver aqui um exemplo? Imagina um designer gráfico, que ele hoje em dia domina ali a ferramenta Adobe Photoshop e outras ferramentas que ele usa, Figma, ferramentas tradicionais, mas ele decide aprender a usar a inteligência artificial para criar artes de forma mais rápida, mais inovadora, mais personalizada. Esse profissional, ele não está mudando a carreira dele, ele está evoluindo dentro dessa mesma carreira e levando ali o nível dele para um nível de especialização, né? Quando a gente fala de reskilling, por outro lado, é um passo, vamos dizer assim, mais ousado, é uma requalificação para uma área nova. Significa que ele vai adquirir novas habilidades, completamente diferentes das habilidades anteriores, para que ele possa se reposicionar no mercado. Pensa, por exemplo, em um bancário que percebe que o crescimento da área de tecnologia vem sendo aí exponencial e ele decide aprender ali programação, análise de dados. Ele não está só atualizando o currículo dele, ele está construindo uma nova trajetória. E eu vou te dar mais uma metáfora simples, só para ajudar a fixar essa diferença entre o upskilling e o reskilling. Imagina que você é um chefe de cozinha. Fazer um upskilling seria algo como aprender uma nova técnica gastronômica, como por exemplo, cozinhar o sous vide, que é sous vide, né, que é uma técnica de cozimento a vácuo e dominar ali a fermentação artesanal, ou incorporar uma gastronomia mais molecular, que está aí na moda, né, dentro do seu repertório. Você continua sendo um chefe de cozinha, mas você se torna um chefe ainda mais completo, mais complexo e mais requisitado. Já quando a gente fala de reskilling, seria como trocar a cozinha pelo salão. Por exemplo, estudando vinho, se tornando ali um sommelier, e você muda a sua função, mas você obviamente leva consigo toda a bagagem que você construiu ao longo do tempo, né? Agora, aplicando isso, obviamente, de uma outra forma, né? No mundo atual, onde a inteligência artificial, a automação e as novas demandas sociais reconfiguram as profissões a todo momento, quem acaba não se adaptando corre um grande risco, o risco de ficar para trás. Aprender continuamente deixou de ser uma vantagem competitiva e passou a ser, vamos dizer assim, uma condição básica
para que você se mantenha relevante, para que você se mantenha feliz e seguro no seu trabalho, né? E também na vida pessoal. Agora, reflita um pouco. Se o mundo está correndo uma maratona em velocidade de Fórmula 1, ficar parado não é mais uma opção, concorda? É um risco. A tecnologia, ela vem mudando a forma, e como eu falei, de forma exponencial, e isso vem encurtando drasticamente o nosso prazo de validade, né? O prazo de validade das nossas habilidades profissionais, né? Segundo o relatório do futuro do trabalho do Fórum Econômico Mundial, de 2020, mas que é válido até 2025, mais de 50% dos trabalhadores vão precisar passar por um processo de requalificação ou de atualização das suas habilidades, que é o que eu falei aqui, o reskilling e o upskilling, para que eles se mantenham relevantes no mercado. E com a aceleração provocada aí pela inteligência artificial, essa necessidade, eu vou dizer que é ainda mais urgente, e muito mais urgente até do que parecia 2 anos atrás, que é um exemplo prático e conhecido para quem não acompanhou esse movimento. Pensa aí na Kodak, lembra? Lá nos anos 90, a Kodak, todo mundo tinha câmera fotográfica, né? A Kodak praticamente era um sinônimo de fotografia, ela era líder absoluta no mercado, e ela dominava a tecnologia de filmes analógicos. Até aquele momento era a forma como a gente tirava, não sabia o que ia acontecer, ele mandava revelar e via. Curiosamente, foi um engenheiro da própria Kodak que inventou a primeira câmera digital em 1975. Mas ali a liderança da Kodak ignorou a inovação, achando que aquilo ali ia canibalizar o seu negócio principal, que era o negócio de fotos, de revelação, né? Qual foi o resultado? Enquanto o mundo mudava para o digital, a Kodak ficou parada e acabou falindo em 2012. Agora, comparando isso com a história do Netflix, por exemplo, lá no final dos anos 90, a Netflix ela começou com um serviço de aluguel de DVD pelo correio, que era uma solução inovadora para aquela época. No entanto, os fundadores, eu não lembro, eu acho que era Reed Hastings e Mark Randolph, alguma coisa assim, eles perceberam que o modelo estava obsoleto, estava ali com os dias contados, vamos dizer assim. E com a popularização da internet, principalmente da banda larga, eles decidiram mudar ali, fazer um reskilling, vamos dizer assim, da empresa e migraram para o streaming digital. E não parou por aí, né? Quando eles perceberam que depender exclusivamente de filmes de terceiros, de produções de terceiros, era arriscado, eles entraram num caminho sem volta, né? Eles começaram a fazer a parte do upskilling, desenvolvendo que competência? A de produção audiovisual própria. Então eles começaram com séries como House of Cards, Stranger Things, e não só impulsionaram com isso a plataforma, como eles também transformaram o Netflix em um gigante global do entretenimento atual, né? E esses exemplos que eu trouxe aqui, eles deixam claro empresas e profissionais que resistem à mudança, eles perdem espaço. Aqueles que, com o tempo, acabam se adaptando, que entendem e que até se antecipam, eles acabam liderando essa transformação, né? A diferença entre sobreviver e prosperar está cada vez mais na sua capacidade de aprender, desaprender e reaprender, né? Conceitos que, como reforça aí o futurista Alvin Toffler, né, no livro Choque do Futuro, elas serão as principais habilidades do século XXI. E saiba que o mundo não vai esperar você vencer os seus medos. Ou você aprende a crescer, apesar dos medos, né? Ou você vai acabar sendo engolido por quem teve a coragem de seguir em frente. Muita gente ainda acha que o upskilling e o reskilling são só temas distantes, reservados aí para líderes, CEOs de grandes empresas, mas a verdade por trás disso é que elas são ferramentas práticas para que você consiga vencer os principais medos que você tem hoje em dia e que eventualmente travam a sua carreira e a carreira de muitas pessoas, né? Todos os dias isso acontece, né? E eu vou falar aqui sobre os 5 medos mais comuns para que você entenda como lidar com eles, tá? O primeiro é o medo de perder o seu emprego. E esse, posso dizer, disparado, é um dos medos mais citados, né? A automação, a inteligência artificial e a própria globalização, elas estão transformando radicalmente as funções e os postos de trabalho tradicionais. Mudanças abruptas no ambiente de trabalho, elas ativam na gente a amígdala cerebral, ou amígdala cerebral, que é a região, lembra que eu falei, ligado ao medo e à sobrevivência.
A gente sente a ameaça à nossa segurança, o que gera ansiedade e paralisia. O segundo medo é querer mudar de área, mas não saber por onde começar, né? O desejo da mudança, muitas vezes, ele acaba sendo bloqueado pelo medo, pela incerteza, pelo excesso de opções, às vezes, que aparecem ali. O cérebro humano, ele prefere padrões familiares, mesmo que esses padrões não sejam satisfatórios, né? Mudar acaba consumindo muita energia mental, o que ativa os nossos mecanismos naturais de resistência ao desconhecido, né? O terceiro medo é, eu sinto que eu tô parado no tempo. Isso também é muito comum, né? Aquela estagnação na carreira que gera uma frustração, queda da autoestima, desânimo, às vezes um desânimo generalizado, né? Que passa até para o seu lado pessoal. Sem novos desafios, o cérebro ele sofre um processo chamado de poda sináptica, onde as nossas conexões neurais, que são ali pouco utilizadas, elas acabam sendo eliminadas, o que deixa a nossa mente mais apática e menos criativa. E isso é muito importante para o seu desenvolvimento. O quarto medo é, eu tenho medo de não ser bom bastante. A comparação com os outros, ou o medo de ser julgado, acaba travando o seu desenvolvimento e os seus talentos, né? A rejeição social, ela pode ser interpretada pelo nosso cérebro como uma ameaça quase que física, né? Isso faz com que muitas pessoas desistam antes mesmo de tentar. E o quinto medo tenho medo de começar e fracassar, né? Isso também acontece muito, principalmente com empreendedores. O medo de errar impede que muita gente dê aquele primeiro passo para algo novo. O erro ele acaba ativando o centro da dor emocional no nosso cérebro e assim a gente evita o risco e permanece na conhecida zona de conforto, né? Mesmo que isso acabe sabotando o nosso crescimento. E enquanto o medo de perder o emprego, de mudar de área, de estagnar, de fracassar ou de não ser bom o suficiente tentam te manter preso no mesmo lugar, eu posso te dizer que o aprendizado te mostra, sim, o caminho para que você saia desse ciclo. A escolha de mudar, apesar dos medos, ela está nas suas mãos. Por isso, é hora de conhecer aqui um antídoto, ou alguns antídotos, né, para todos esses medos. O aprendizado intencional e contínuo, ou seja, aquele que você busca, que combina o upskilling com o reskilling, com a sua mentalidade de crescimento e com os princípios da neuroplasticidade, né, que é o desenvolvimento de novas conexões neurais, eles ajudam muito. Eu vou te explicar como aplicar isso no seu dia a dia de forma bem simples, com alguns passos aqui que você pode fazer. O primeiro deles é apostar no upskilling. Quando você aprimora suas habilidades dentro da sua própria área, você se torna mais relevante, mais valoroso, mais seguro e mais difícil de ser substituído, né? Você pode aplicar isso na prática escolhendo ali uma habilidade da sua profissão que vem crescendo de importância. Isso você consegue analisar, né? Por exemplo, análise de dados, gestão de projetos, comunicação assertiva, comunicação atraente. Dedique 15 minutos por dia para estudar, praticar ou se atualizar nessa habilidade. Pode ser lendo um artigo, pode ser assistindo um vídeo ali no YouTube ou resolvendo um desafio rápido. Por exemplo, se você trabalha com vendas, né, aprende ali uma técnica de venda de marketing digital, por exemplo, ou usar um CRM mais moderno, que tem inteligência artificial, isso vai te ajudar bastante. O segundo passo é invista no reskilling. Mudar de área pode parecer, num primeiro momento, ali assustador, mas é uma ponte para um novo começo, né? Você pode escolher uma área que te desperte curiosidade e fazer ali um curso introdutório, gratuito. Muitas pessoas acabam se bloqueando porque, mas vai ter um custo, uma faculdade. Faça um curso gratuito ou de baixo custo, comece a praticar em paralelo à sua profissão atual, faça projetos pessoais, freelas, estágios ou mentorias. Se você, por exemplo, sempre gostou de tecnologia, faz aí um mini curso de programação básica ou, por exemplo, de análise de dados e aproveite o seu tempo livre para desenvolver essas novas habilidades. O terceiro é reprograme a sua mentalidade. Não se trata de ser bom ou não ser bom, trata-se de estar em evolução contínua. Sempre que você se pegar pensando, eu não sei fazer determinada coisa, eu não sei fazer isso, adicione a palavra ainda e celebre, obviamente, pequenos progressos, mesmo que esses sejam discretos. Mantenha ali um diário, um bloco de anotações para registrar cada nova habilidade ou cada novo aprendizado que você tenha tido semanalmente. Por exemplo, se você errou ao tentar liderar, por exemplo, uma reunião, anota ali o que você aprendeu, veja isso como parte do seu crescimento, tá? O quarto passo é veja e valorize o erro como parte do caminho.
Errar não é falhar. Falhar a gente sabe que é deixar de tentar, né? Errar é uma forma de aprender, uma forma mais profunda. Ao cometer algum erro ali, você tem que se perguntar, o que esse erro está tentando me ensinar? E compartilhar os seus erros em conversas abertas com os colegas, com os amigos, tentando normalizar, né, esse processo de aprendizado. Então, por exemplo, se você foi reprovado em um processo seletivo, analise o feedback e ajuste o seu preparo para que na próxima tentativa você esteja mais preparado para a entrevista, entenda o que aconteceu de errado nesse primeiro momento. E o quinto passo é construa pequenos avanços diários. O método japonês conhecido aí, o Kaizen, né, que ensina a gente a fazer pequenas melhorias de forma constante, gera aí grandes transformações. Definir metas mínimas diárias de aprendizagem, por exemplo, ler uma página, ler 10 páginas, assistir um vídeo de 5 ou de 10 minutos, fazer as anotações, usar técnicas simples como a técnica de Pomodoro, separar ali 25 minutos de foco para depois 5 minutos de descanso, ao invés de ficar tentando estudar ali 3 horas seguidas, que vai acabar te frustrando, né? Foca em aprender algo novo em apenas 10 minutos e vai aumentando. Conforme você sentir mais segurança, você se sentir mais confortável, você vai conseguir aumentar o seu tempo de estudo, né? E o upskilling e reskilling, eles não são só modismo, eles são ferramentas para garantir que a sua carreira e a sua vida continuem evoluindo. O que você pode fazer hoje para sair dessa zona de conforto e aprender algo novo é estudar sobre isso. Talvez seja assistir um TED Talk, ler um livro que possa ser inspirador para você, ou iniciar um curso online, um curso gratuito, um curso de baixo custo, né? O importante é dar o primeiro passo, porque no fim das contas, a pergunta não é se o mundo vai mudar. Ele já está mudando. Isso daí a gente não tem a menor dúvida. A pergunta é, você está mudando junto? E se você quiser continuar essa jornada de aprendizado que eu venho trazendo aqui com o podcast, se inscreve no programa Fora de Série. É um treinamento que eu estou trazendo com 3 pilares maiores aí, né? Um pilar de autoconhecimento que vai te ajudar a entender o seu momento atual, quais são os seus valores, seus princípios, suas crenças, como é que o seu cérebro funciona, por que você tem determinados comportamentos, o que geram esses comportamentos que eventualmente geram os seus resultados. O segundo pilar é o pilar da autorregulação, que vai te ajudar a entender quais são os alicerces de um modelo mental de crescimento, como é que você constrói e mantém bons hábitos, né? Porque não adianta a gente pensar em foco, em disciplina, em autocontrole, mas não transformar isso num hábito, e em algum momento você vai acabar perdendo aquela energia, né? E o terceiro pilar é o pilar que vai te falar sobre a autogestão, né? Onde eu vou te trazer técnicas e ferramentas para ajudar não só a se conhecer seus hábitos, criar uma mentalidade, mas transformar isso em algo perene que você possa executar, que você possa ter clareza, que você possa monitorar todos os seus objetivos. E aí, durante toda essa jornada, eu vou ser o seu mentor e sempre que você precisar, eu vou estar ali para te dar um guia, para ser o teu guia e para te dar um apoio. A gente também vai ter uma comunidade. E se você gostou e quer continuar essa transformação, o link vai estar na descrição desse episódio. Caso no momento que você esteja assistindo as inscrições não estejam abertas, você vai encontrar um link para uma lista de espera. E aí, assina a lista de espera que assim que uma nova turma for aberta, você vai ser avisado para que você possa participar. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se gostou, curte, comenta, compartilha com pelo menos uma pessoa, deixe o seu review, deixe o seu comentário e a gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.